nasci no Rio de Janeiro, no bairro de Vila Isabel, terra do Noel Rosa, terra do samba, e eu gosto muito da música popular brasileira. Me tornei um bom consultor sobre música popular brasileira, historiador da música popular brasileira. Fui criado numa casa em que se ouvia muita música, a música sempre presente, e eu acho que a música brasileira é um painel riquíssimo de arte, de poesia, de literatura, e alguns autores nossos me chamam muito a atenção. Estamos autores que são atemporais, né? Vinícius, Chico Buarque, Antônio Carlos Jobim, Baden Powell, Lupicínio Rodrigues, há muitos, é um acervo muito rico. E eu gostaria muito de fazer um livro de reflexão com base nos textos de alguns desses autores de músicas conhecidas. Mas o meu foco não seria um livro para os cristãos, assim, para a igreja. Ele seria um livro para fora, para fazer... Eu tinha muita vontade de que fosse assim, um livro meio revista, né? Que pudesse estar nas bancas de jornais. E ao colocar a letra e comentá-la, eu provocar uma pessoa uma reflexão a respeito do reino de Deus e do sentido da vida. Eu costumo dizer que Deus fala comigo mais de fora para dentro, ou seja, não é bem no contexto eclesiástico que eu recolho essas figuras, é olhando lá para fora mesmo, para o mundo na sua riqueza, de um mundo que, ainda que tantas vezes andando na contramão, ainda está debaixo da soberania de Deus. Então, tipos curiosos, pessoas que eu encontrei no caminho e através das quais Deus falou comigo, né? Uma mulher de rua no Pelourinho, dançando à meia-noite, que me evocava a nossa bailarina Ana Botafogo. Eu achava, naquele dia, olhando aquela mulher lá no Pelourinho, 1h da manhã, dançando descalça, lá no meio de uns violeiros, eu tive a clara visão dela se transmutando numa menininha. Eu via só a menininha dançando. Naquela noite Deus falou comigo, o meu plano para ela era que ela fosse mesmo uma grande bailarina, mas a vida não deixou. Ainda não cheguei a intitular isso, mas tenho reunido já algumas histórias que provoquem, né, uma reflexão da nossa parte através de situações comuns. Eu creio que desde a adolescência eu tive muito zelo pela leitura. E não sei exatamente dizer de onde veio primariamente essa influência. Acho que é alguma coisa meio que a gente traz um pouco, né, com a gente. E talvez numa época em que eu era jovem e que os canais de informação eram muito menos do que hoje, a leitura ocupava um lugar principal na sua formação, você ter uma vitrine sobre o que está acontecendo na vida, no mundo, né? Hoje há muitas outras formas, né? Mas isso me fez me apegar à leitura de tal maneira que hoje, por exemplo, não consigo ler um livro no aparelhinho de leitura do livro. Eu não acho graça nenhuma, eu tenho que pegar o livro, eu tenho que sentir a textura do livro, eu gosto de riscar o livro, de sublinhar, de botar pontos de interrogação, de exclamação. Há uma relação afetiva com o livro, que eu creio até que não vai morrer, apesar de tudo que está avançando aí nas outras maneiras de ler. E naturalmente quem lê muito tende a escrever bem, tende a se comunicar pela escrita também de uma forma mais qualitativa, né? Então, com o passar dos anos, e também sendo uma pessoa que vive só, no sentido de moradia, sou viúvo, né? A leitura ocupa um espaço muito grande na minha vida, porque ela é minha companhia. Em alguns dias ela é meu alimento, em alguns dias meu consolo, em alguns dias meu confronto, né? Em alguns dias
meu fator determinante na tomada de decisões. Então a leitura é tudo isso. É muito difícil citar né? Porque a gente tem aí hoje uma boa gama de escritores e uma coisa que me alegra nesse momento é o surgimento de escritores nacionais, né? Que a gente quase tudo que lia era traduzido, importado, mas nós tivemos um bom momento no nosso país no despertamento de vocações literárias com gente tupiniquim, né? Com gente daqui. Mas um livro que é muito marcante para a minha vida e que eu recomendo muito é A Volta do Filho Pródigo, do Henry Nouwen. Toda a obra do Henry Nouwen é muito marcante na minha vida. Hoje o conceito de criança é um pouco relativo, porque as crianças estão amadurecendo muito cedo. Então, até que idade ou até que mentalidade nós consideraríamos uma criança, quando precocemente às vezes já tem um adolescente morando dentro dela. Mas o que eu creio que seria uma contribuição efetiva seria contar histórias. E contar, sobretudo, histórias da vida real. Histórias que não fossem só uma fantasia, embora pudessem ter um pouco de fantasia no enredo, mas que falassem de pessoas, de lugares que são concretos, que são efetivos e que têm marcas para deixar na vida de uma criança. Eu prefiro começar pelo que mais me incomoda. É a superficialidade na maneira de conceber o cristianismo. Eu li um livro do arcebispo africano Desmond Tutu chamado Deus Não É Cristão. E esse livro mexeu muito comigo. Às vezes, olhando para a igreja de hoje, me dá a impressão que esse livro retrata bem a situação que nós estamos vivendo. Eu acho que temos uma reflexão muito superficial e temos nos afastado muito de Cristo, que deve ser a essência da igreja e a essência do reino de Deus. Uma coisa que me encoraja é que Deus não perdeu o controle e a última palavra ainda está nos lábios dele e a última direção virá dele. Isso eu tenho certeza. Eu acho que os que eu recebi, eu sou fruto de 3 homens que me discipularam e que derramaram sua vida em mim. Um deles já partiu, outros 2 ainda estão aí. Eu ainda mantenho contato com eles. Eu acho que eles foram determinantes nas minhas escolhas. O DNA deles foi muito bem calcado em mim e eu devo, humanamente falando, o que eu sou e o ministério que Deus construiu através de mim a esses homens. Eu acho que eu fui muito bem aconselhado a examinar tudo, a ter uma mente aberta, a ser rígido nos meus critérios, mas a ser maleável nas minhas opiniões. E eu agradeço a Deus por isso. Como um projeto de vida, porque a única coisa que me pode conduzir a um envelhecer tranquilo, vitorioso, terminal, é viver o dia de hoje com toda a energia e alegria e entusiasmo possível. Faço o possível para entender que o melhor dia e a melhor época e a melhor idade são os que eu estou vivendo agora.